Olá, bom dia a todos que estão aqui assistindo. Essa é a nossa primeira edição do Diálogos de Impacto, né? Primeiro, agradecer bastante aí a presença de todo mundo nessa sexta-feira, véspera de um feriado. Então, é muito legal mesmo que todos que estão aqui para acompanhar. Essa é a primeira edição do nosso programa. É um programa que a Fundação pensou com muito carinho para envolver todos os integrantes dos negócios, pessoas de fora também, e eu espero aí que todos gostem da edição. Bom, primeiro eu queria me apresentar. Eu sou a Camila Giuliani, sou coordenadora de comunicação, né, aqui da Fundação Norberto Odebrecht, e serei a mediadora aqui desse evento, né. Hoje o nosso tema é Fazer o Bem que Faz Bem, é um tema aí super bacana, então a gente trouxe 3 histórias inspiradoras, né, para falar aí com todos vocês. E o objetivo do Diálogos é de fato, promover um diálogo sobre desenvolvimento sustentável, sobre ações que geram um impacto social, né, na vida das pessoas, na vida do nosso planeta. Então, por isso, hoje a gente vai reunir aí 3 pessoas muito especiais, né, 3 integrantes do grupo. A primeira convidada é a Beatriz Lefson, ela é responsável por PIO, Conformidade e Finanças aqui na Fundação, e ela coordenou já o Tributo Futuro, uma campanha que todos já conhecem. A gente iniciou esse ano, né, a campanha desse ano, no dia 28, então está bem recente, e é com ela, né, que a gente traz aí, apoia a educação de muitos adolescentes da zona rural, uma zona de vulnerabilidade social aqui do estado, né, da Bahia, e ela vai contar um pouquinho da história dela, não só como coordenadora aí do tributo, né, que ela já foi aqui na Fundação, mas antes disso também na UER, que ela já trabalhou, ela foi agente do futuro. São integrantes que nos apoiam aí de forma voluntária, de uma forma incrível durante toda a campanha. Então, ela vem muito com esse aspecto de conversar um pouco aí sobre a importância, né, de apoiar e se engajar, né, em causas sociais como educação. Bom, logo depois nós chamaremos o Daniel Vilar. Daniel Vilar, ele é assessor do diretor-presidente da Novonor, né, José Mauro, e ele é membro também do Conselho de Administração da OEC. O Daniel, ele tem uma carreira de mais de 25 anos, né, na Novonor. Ele já atuou também na UER, na OEC, e desde 2014 ele está na holding do grupo. Desde o ano passado, o Daniel e a família dele, eles realizam o acolhimento familiar. Era algo, inclusive, muito novo para mim, eu não conhecia. Acredito que muitos de vocês talvez também não conheçam, né? Mas é previsto em lei, né? Eles acolhem provisoriamente crianças e adolescentes em situação de risco social, até que a justiça, né, decida se eles retornarão para a família biológica ou se eles serão encaminhados para adoção. Mas eu não vou dar muito spoiler, eu vou deixar ele, vai contar, né, toda essa experiência aí já já. E quem também vai nos acompanhar hoje é a Flávia França. Ela é gerente de ética e integridade na OEC, e durante 8 anos ela viveu em Angola, acompanhando, né, um projeto da empresa, né, da OEC no país. Em 2016, ela se tornou voluntária de um programa social angolano com foco na geração de emprego e renda e no desenvolvimento social. Inclusive, né, inspirado muito, inclusive, no nosso programa social, o PDCIS. E mesmo depois do encerramento da obra na OEC, na região, né, mesmo com essa distância oceânica entre os países, né, o Brasil e Angola, ela continuou se voluntariando, apoiando e impactando a vida daquelas pessoas. Então, essa história também, uma história que a gente já contou um pouquinho na campanha Sensibilizar para Impactar. Foi uma campanha que a gente teve esse ano, que também uniu aí todos os integrantes, né, em torno de ações e impactos que a gente pode gerar na vida das pessoas. Ela compartilhou essa história e hoje ela vai poder falar, né, um pouco melhor e tirar as dúvidas, enfim. Bom, e aí, antes de chamar nossos convidados, eu sei que está todo mundo ansioso, né, inclusive eu, só vou contar rapidamente como vai ser a dinâmica, né, do evento. Então, primeiro, a gente vai ter uma fala inicial de cada um, né, a gente aí vai ter mais ou menos 10 minutos de fala para cada convidado, né, onde eles vão poder contar as experiências, e é nesse período que eu chamo vocês para poderem, no chat, né, tem um lugar, perguntas e respostas, que fica logo acima.
na parte superior da tela de vocês, onde vocês podem colocar aí dúvidas, né, sugestões, enfim, o que vocês quiserem perguntar, que aí logo depois, né, desses minutos de fala de cada um, a gente vai abrir aí para as respostas e poder fazer este diálogo, sem dúvidas que será de impacto, né? Bom, então, acho que eu já falei demais, né? Vamos ao que interessa. A primeira que é convidada, né, será a Beatriz Leverson. Então, eu vou chamá-la para ela poder falar um pouquinho com vocês, tá bom? Bia, vou colocar. Beatriz, eu vou interromper só um momento, está no mute, só para você colocar. Tá ouvindo agora, Mila? Sim. Então vou voltar. Pode continuar. Tá. Volto tudo? Pode continuar. Então, pronto. Agradecer a todos, né, a presença do nosso diálogo de impacto, primeira vez que a gente está aqui, primeiro momento, primeiro encontro, é um prazer estar aqui com todos. Como Camila falou, hoje eu estou responsável pela área de finanças, conformidade e pessoas na Fundação Norberto Odebrecht. Antes disso, eu vim da UERJ, né, entrei como estagiária e passei 10 anos na UERJ, fiz carreira lá na parte de pessoas, e contar um pouco assim dessa minha relação com o Tributo ao Futuro desde o período da UERJ. Então, na área de pessoas lá, eu era voluntária do Tributo ao Futuro, agente do futuro. Eu tinha assim um prazer imenso em estar falando, contando da campanha, engajando, né, os integrantes da UERJ para poder contribuírem com o tributo, conhecerem o Tributo ao Futuro e apoiar os jovens na zona rural, lá no Baixo Sul, que a gente acredita muito que, através dessa educação, dessa forma que a gente pode estar lidando ali com eles, a gente está transformando aquelas realidades dos jovens, das suas famílias, da comunidade ali onde eles estão inseridos. Então, para mim, sempre foi muito, muito importante fazer parte da campanha ali a cada ano, eu engajava a minha equipe, engajava todos, Bahia e Pernambuco, né, que era onde eu atuava na UERJ. E depois eu tive essa oportunidade de vir para a Fundação. Eu estou há 4 anos na Fundação Norberto Odebrecht e tive a oportunidade de coordenar uma campanha do Tributo ao Futuro, que para mim foi assim muito importante, muito bom, porque eu conseguia estar ali na frente, né, engajando pessoas, engajando líderes também e unir todos os negócios. Então eu digo que a campanha do Tributo ao Futuro é uma campanha que é nossa, que é do grupo, e que a gente consegue estar unindo ali todos os negócios em prol de uma causa que é a educação desses jovens. Então, assim, foi uma experiência muito boa para mim, uma forma, assim, muito boa de me doar, porque eu digo sempre que a doação não é simplesmente a doação do dinheiro, ou aquela doação financeira, tem várias formas, né, da gente se doar, doar nosso tempo, doar nossa presença mesmo, e a gente ganha muito com isso. Não simplesmente quem está doando, quem está recebendo aquela doação, né, mas a gente que está doando, a gente que está podendo melhorar a vida de outras pessoas, a gente também ganha muito com isso. E assim, esse ano, a gente no início do ano, até como Camila falou, a gente fez a campanha de sensibilização, que foi sensibilizar para impactar, que foi uma forma também da gente se aproximar mais dos integrantes do grupo no Novo Nó. Né? A gente acredita não só a causa da educação, existem várias outras causas, existem várias outras formas de contribuir aí para um futuro melhor, para um futuro mais sustentável. Então, a gente conheceu muitas histórias nesse período da campanha de sensibilização, histórias assim belíssimas, e hoje a gente vai ter a oportunidade de escutar. Então, a gente vai ouvir a Flávia, a gente vai ouvir o Daniel, para quem eu passo a palavra agora. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Acho que a Bia falou muito bem sobre o mote que a Fundação Norberto Odebrecht escolheu esse ano para iniciar a sua campanha do Tributo ao Futuro. O fazer o bem, de fato, faz bem. Eu fico honrado com o convite de poder contar um pouco a história aqui da minha família. Agradeço à Fundação pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho da nossa causa. Como a Bia disse, tem várias causas. A causa da educação
ela é muito importante, a causa que a Fundação abraçou, e a causa que a minha família abraça, além, né, da contribuição anual ao Tributo ao Futuro, que é uma forma da gente doar, a gente tem uma outra causa, que é o acolhimento familiar, onde a gente doa o nosso tempo, a nossa presença, 24/7, para crianças que estão sob risco e que são afastadas temporariamente das suas famílias biológicas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Começando, peço por favor para a Carol passar o próximo slide. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a realidade no Brasil de crianças e adolescentes que estão temporariamente acolhidos em diferentes modalidades de acolhimento. Eu só não estou conseguindo ver o próximo slide aqui na minha tela, não sei se a Carol conseguiu passar. Tá, eu já estou vendo aqui. Então, eu começo falando um pouco sobre a lei, né? Nada como a gente começar a falar sobre aquilo que está na lei, aquilo que é o direito de cada criança e cada adolescente. E o Brasil tem uma lei, que é uma lei, apesar de ser de 1990, é uma lei moderna, né, no que tange a proteção e os direitos das crianças e adolescentes. Ela diz no seu artigo 4 o seguinte, que é dever da família, da comunidade, e aqui a gente entra, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E nem sempre todas as crianças do nosso país e adolescentes têm esse direito assegurado. E aí que a gente entra. Próximo, por favor, Carol. Essa é a realidade do Brasil hoje, segundo dados do Ministério da Cidadania. Nós temos mais de 33 mil crianças e adolescentes acolhidos em diferentes modalidades, sendo que mais do que 22% dessas crianças já estão acolhidas por mais de 2 anos. A lei determina que o acolhimento ele é temporário e que ele idealmente deve acontecer em 18 meses, em até 18 meses. Próximo. O que pouca gente sabe é que o motivo do acolhimento no Brasil, ele é muito pouco relacionado à orfandade. Vocês veem aí nesse gráfico, somente 4,4% de crianças e adolescentes acolhidos estão acolhidos porque estão sem uma família, sem pais. A grande maioria tem família, mas são famílias que, por algum motivo, estão passando por uma situação de vulnerabilidade, né? E por isso estão negligenciando os cuidados, ou tem algum tipo de questão com o uso de drogas, alguma questão de pobreza extrema, e que são condições que levam a deixar crianças e adolescentes em situação de risco social. Próximo, por favor. Só que a lei não determina que, nesses casos, a primeira coisa a ser feita é retirar a criança do convívio da sua família e enviá-la para adoção, que é o que intuitivamente todos nós achamos que deveria acontecer. O que o Estado tem a obrigação de fazer, num primeiro momento, detectando uma situação de risco, é tentar usar a rede que existe social, né, do Estado para poder dar suporte a essa família, para que ela continue cuidando do seu filho, da sua filha, e quando isso não acontece, quando ela de fato detecta que há uma violação dos direitos da criança, existe uma ordem judicial para um afastamento temporário da criança do convívio da sua família biológica. É nesse momento aí, a etapa 3, que entra o acolhimento. E quem é acolhido nesse momento não é só a criança ou adolescente. A família biológica também deve ser acolhida pelo Estado para entender
né, quais são os motivos que levaram essa criança ou adolescente a ficar em vulnerabilidade. Muitas vezes não é porque a família não quer ficar com a criança, mas ela temporariamente não está em condições de fazê-lo, e o Estado trabalha a família enquanto as partes envolvidas no acolhimento acolhem a criança. Isso é uma fase que deve demorar o mínimo de tempo possível. Existe um trabalho técnico por trás, com várias partes envolvidas, e a etapa 4 aqui é uma decisão judicial. Ao final de um período, existe um relatório técnico que é levado à vara da infância e da juventude, aonde um juiz determina se aquela criança ou adolescente deve retornar à sua família biológica ou se deve ser encaminhada, seja para uma família extensa, que podem ser parentes de primeiro grau da família biológica, seja para a adoção, que é a etapa número 5. Próximo, por favor. E para que a gente conheça quais são as modalidades de acolhimento no Brasil, a mais conhecida é o abrigo institucional, que antigamente se chamava de orfanato, e a gente entende hoje que não tem nada a ver chamar de orfanato, primeiro porque a gente viu ali que menos do que 5% das crianças que estão nessa situação são órfãos, né? Então, os abrigos hoje, eles têm uma capacidade máxima de 20 crianças ou adolescentes, muito diferente daquela realidade que a gente conheceu no século passado, de FEBEM, né, de grandes centros de acolhimento que misturavam, inclusive, crianças e adolescentes que estavam envolvidos em algum tipo de criminalidade com outros que não. Tem também as casas-lar, né, que são diferentes do abrigo institucional, porque no abrigo institucional existe uma rotação, um revezamento de cuidadores, enquanto que na casa-lar existe um educador residente para um grupo menor de crianças ou adolescentes, de no máximo 10. Existem as repúblicas, que também são muito pouco conhecidas no Brasil, mas que elas existem para ajudar aqueles jovens adultos que depois de 18 anos, por lei, não podem permanecer mais em abrigo, mas que ainda não estão preparados para serem inseridos na sociedade. Então, essas repúblicas abrigam jovens adultos de 18 a 21 anos, contribuindo para uma inserção deles na sociedade. E existe a família acolhedora, que é o projeto, né, o serviço social que a nossa família faz parte. Cada família acolhedora recebe uma criança ou adolescente, ou um grupo de irmãos, né, da mesma família, durante um período no qual se determina o encaminhamento dessa criança ou adolescente. Próximo, por favor. Olha só, gente, a comparação do Brasil no acolhimento familiar em relação ao mundo. No Brasil, nós temos hoje 1.625 crianças e adolescentes em acolhimento familiar. Isso é 4% daquelas mais de 33 mil crianças e adolescentes acolhidos no Brasil. Se a gente se compara com a Austrália, 91% na Austrália estão acolhidos por famílias. E se a gente busca entender o porquê que o acolhimento familiar ele deve ser priorizado em relação a outros tipos de acolhimento, e aqui sem querer fazer qualquer crítica ao acolhimento em abrigos, o acolhimento institucional, porque ele também é muito bom do ponto de vista protetivo para a criança, mas comparativamente, uma criança ou adolescente que fica numa família, ela tem o seu encaminhamento pela justiça dado em menos de 6 meses, em 40, aqui está invertido, tá? Aqui está invertido. Em 83%, né, das oportunidades, numa família a criança fica menos de 6 meses, enquanto que no institucional somente 40% de crianças e adolescentes ficam menos de 6 meses antes de ter o seu encaminhamento. Próximo, por favor. E por que, então, o acolhimento familiar? Na institucionalização, principalmente na primeira infância, as crianças elas têm uma descontinuidade dos cuidados, são vários cuidadores se revezando, e elas têm inconsistência nas relações emocionais. Isso gera graves déficits no desenvolvimento de crianças menores a 3 anos. Essa é uma idade fundamental, onde o afeto, o contato físico, ele precisa existir, o estímulo, e se ele não acontecer até os 3 anos, isso deixa marcas, né, que são irreparáveis para o futuro desenvolvimento desse indivíduo.
E a vantagem do acolhimento familiar, além de ter esse cuidado individualizado, a gente consegue gerar vínculos afetivos estáveis com a criança, a gente permite uma convivência familiar e comunitária, a gente consegue estimular uma autonomia progressiva, ter uma maior participação e um maior envolvimento também da sociedade civil, não deixar somente na mão do Estado o cuidado de crianças que estão em situação de risco social. Próximo, por favor. E aqui, para vocês terem ideia, é um diagrama aqui complicado, mas para vocês verem que são muitas partes envolvidas nisso. A gente vai ali um pouco mais à direita, tem o Instituto Fazendo História, que é um instituto, uma ONG focada, né, em crianças e adolescentes, e que nós somos filiados. Foi um instituto Fazendo História que nos formou, que formou a nossa família para participar desse projeto. Ela cuida também da gente, das famílias acolhedoras, ela que nos forma, ela que nos acompanha tecnicamente, e ela tem um trabalho enorme, porque enquanto a gente só tem o trabalho de cuidar da criança, e que não é pouco, eles estão se relacionando com a vara da infância e da juventude, elas estão se relacionando com a família biológica, tentando entender o motivo, que aquela família não está em condições de cuidar do seu filho, ela está em contato com o CREAS, né, o Centro de Referência, né, Especial de Assistência Social, no caso de São Paulo, e São Paulo tem uma política pública que é incrível, de que 100% das crianças até 6 anos, até 2030, estejam acolhidas por família e não em abrigos. Então, essa é uma meta importantíssima, é uma política pública e a gente fica feliz de conhecê-la. Próximo, por favor. E para a gente poder ser família acolhedora, a gente passou por um processo. Minha esposa Flávia, minhas filhas Luísa e Clara e meu filho Gabriel passaram aí por um processo de aproximadamente 6 meses, aonde a gente vai, né, de coleta de dados, de palestras, de uma formação séria, né, para um processo de seleção, onde nem toda família que se candidata e que passa pela formação é aprovada, para que a gente finalmente possa dar início ao acolhimento. Nossa família já fez 2 acolhimentos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Só que as perguntas que aconteceram nessa formação, que a gente mesmo se perguntava e que nossa família, meus pais, né, meus sogros e irmãos e primos e amigos perguntavam, falavam, gente, vocês estão doidos, como é que vocês vão cuidar de uma criança que não é de vocês? Por que vocês não adotam logo? Como é que vocês vão cuidar temporariamente? Depois vocês vão entregar essa criança? Não é pior para ela? Ela não vai sofrer? Será que isso... E a gente se perguntava, será que cabe na nossa vida quebrar a nossa rotina? Ter um recém-nascido dormindo no nosso quarto e a gente acordando toda noite, de 3 em 3 horas, para poder trocar fralda e dar mamadeira. A gente que já está com idade de ser avô, né, e está agora voltando, né, há 20 e tantos anos atrás, para poder cuidar de um bebê, ou então mesmo de uma criança. E a gente foi encontrando resposta a essas perguntas na prática. E aí eu queria mostrar um pouco para vocês essa experiência. Por favor, Carol. O quanto que essa experiência é transformadora. Em primeiro lugar, porque a gente pratica o amor incondicional. A gente vai mostrar aqui uma série de fotos com frases que representam aquilo que a gente sentiu e sente durante o acolhimento. A gente não vai falar o nome das crianças que a gente acolheu, nem mostrar os rostos, porque isso é proibido por lei. Mas a gente acolheu um recém-nascido de 12 dias, que chegou para a gente em 2020. Nós passamos pela formação em plena pandemia, foi algo que a gente entendeu que era importante fazer, não ficar simplesmente confinado, né, fugindo do Covid. A gente quis, naquele momento também, fazer algo que pudesse dar um pouco de propósito, significado, né, para as nossas vidas, e aproveitando de fazer isso em família. Estávamos todos reunidos e todos tivemos aí a nossa tarefa. Todo mundo cuidava do bebê, assim como todo mundo cuidou também da criança de 2 anos e meio que nós acolhemos na sequência, uma menina que esteve conosco em 2021. E a gente aprende o que é o amor incondicional com isso.
Próximo. É a nossa obrigação dar afeto. Essas crianças precisam de contato físico, precisam de carinho, precisam se sentir protegidas. Próximo. A gente dá cuidados. Esse é o banho, né, do recém-nascido de 12 dias, o primeiro banho dele, o dia que ele chegou. Magrinho, vocês viram na foto anterior que ele estava gordinho, já passou por um regime de engorda lá em casa, de 2 meses e meio. E ele voltou para a mãe biológica. A gente ficou muito feliz. Ela estava em depressão pós-parto, entregou o filho, né? E foi feito um trabalho com ela, ela se arrependeu e ela conseguiu demonstrar que ela tinha condições de cuidar desse menino e a gente ficou muito feliz dele poder ter voltado para a mãe. Não tem lugar melhor no mundo para um filho do que com a mãe. Esse aqui é o nosso pediatra das crianças, se a Carol puder voltar. A gente sempre que recebe uma criança, a gente primeiro leva para o nosso pediatra, né, dos nossos filhos, mas a partir daí é para o SUS, né? A gente vai para a rede do SUS, que, aliás, em São Paulo, é de excelente qualidade. A gente ficou muito bem impressionado com a qualidade dos profissionais e da infraestrutura do SUS em São Paulo. Próximo. É nosso dever estimular essas crianças. E aí a gente lá em casa adora uma brincadeira, então o que não falta para essas crianças é estímulo, de todos nós. Dos nossos filhos, da Flávia, da minha esposa, e da minha parte também. Próximo. Segurança. É nosso dever também fazer com que essas crianças se sintam seguras. Elas precisam ser fortalecidas no período em que estão conosco para a próxima etapa que virá na vida delas. A família, do que a gente diz que é a família do para sempre. As crianças, às vezes, tentam nos chamar de pai, de mãe, e a gente corrige dizendo, olha, nós não somos nem pai nem mãe. Nós somos aqui o Daniel, nós somos a Flávia, a Luísa, a Clara e o Gabriel. A gente está aqui para cuidar de você, enquanto você estiver conosco, mas fique tranquila, porque você vai ter a sua família do para sempre. Né? Podem ser os seus pais, que estão tentando demonstrar que eles podem ficar com você, ou pode ser uma outra família, mas fique tranquila que você vai ter a sua família do para sempre, que vai te amar, que vai dar tudo o que você precisa. Próximo. É um momento também que a gente proporciona descobertas. Essa menina, nós levamos ela para o Rio de Janeiro, primeira vez que ela andou de avião, primeira vez que ela viu um aquário, primeira vez que ela foi num zoológico. Próximo. A gente permite também um convívio dessa criança fora de um abrigo institucional. Aqui foi a primeira vez que essa menina foi para uma praia, que ela viu o mar. Ela está com minha filha do meio, a Clara, e está também, desculpe, com uma sobrinha. Próximo, por favor. E a nossa obrigação também é fazer o registro disso tudo, durante o tempo que a criança fica conosco. Está aqui o momento em que a gente está preparando um álbum, isso é uma atividade que tecnicamente, desculpe, a gente aprende a fazer, porque é importante a gente colocar num álbum fotos e textos que registrem o momento dessa criança, para que não fique um vazio na vida dela durante esse período, para que ela possa no futuro lembrar daquilo que ela fez, daquilo que ela gostava, daquilo que ela não gostava, daquilo que ela sentia, daquilo que ela viu, daquilo que ela viveu. Isso é uma parte importante da vida dela, ela ter registrado e levar isso para sempre. Esse registro, esse álbum fica no prontuário, inclusive, na justiça. E essa criança, quando tem 18 anos, tem acesso ao seu prontuário, caso o álbum que é entregue à família que fica com ela não seja mostrado para ela, né, por algum motivo, por alguma decisão da família. Vamos lá? E, finalmente, né, quando a gente termina, né, esse processo de acolhimento, e aqui eu vou me cuidar aqui para não me emocionar, como eu fiz no treinamento, que foi um vexame, que eu não consegui nem ler a frase do meu filho. A gente, quando faz aquelas perguntas todas, será que é para mim a vida isso? Será que a criança vai sofrer? Será? Né? A gente entende que a gente fez
e participou de um processo de transformação, não somente na vida daquela criança, mas também nas nossas vidas. Essa frase é a frase final de um discurso que o meu filho Gabriel fez na formatura dele do ensino fundamental, onde ele diz que posso dizer por experiência própria que nesta jornada, enquanto você ajuda a transformar uma vida, é difícil. A sua também será transformada para sempre. Obrigado. Deixa eu passar agora ao último slide, só para deixar aqui uns contatos. Meu contato, quem quiser conhecer um pouco mais, estou à disposição. A Sara, que aparece aqui, é a coordenadora pelo Instituto Fazendo História do Serviço de Famílias Acolhedoras, é uma pessoa incrível que a gente admira muito e que ela também está à disposição de todos vocês. Acompanhe o trabalho do Instituto aqui ao lado nas suas mídias. Existem várias formas de contribuir. Nem todo mundo é apto a ser uma família acolhedora. A gente entende isso. Mas se somente 0,1% das famílias brasileiras, gente, 0,1% das famílias brasileiras se candidatassem a serem famílias acolhedoras, a gente não teria nenhuma criança ou adolescente em abrigo institucional hoje. Então, não é muito. Eu acho que a gente pode chegar lá. E agradeço aqui a Fundação pelo espaço que me deu para poder falar um pouquinho desse trabalho voluntário, que é um exercício de cidadania. Tenho certeza que muitos dos que estão aqui assistindo também exercem a sua cidadania de outras formas, têm as suas histórias também, bonitas para contar, né? E para essa causa tem várias formas de contribuir. Não precisa ser só família acolhedora. Entrem lá e vocês vão conhecer que tem apadrinhamento afetivo, tem várias formas de contribuir para a causa, não somente acolhendo crianças e adolescentes. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Colocando agora a Flávia para ela também contar um pouquinho da sua experiência. Bom dia a todos. Boa tarde para aqueles que já estão aí em outro fuso horário. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço imenso à Fundação Odebrecht pelo convite e parabenizo essa iniciativa inspiradora. Eu queria me apresentar aqui antes, embora a Mia já tenha feito. Meu nome é Flávia Gabriela, eu trabalho na OEC há quase 12 anos, dos quais eu devo destacar que uma ação que começou como um PA de obra, perdura até os dias de hoje, e que também se desdobrou em outras ações inspiradoras e motivadoras por parcerias transformadoras, né? E a ideia aqui hoje é apresentar isso. Atualmente eu sou gerente da área de integridade no âmbito na OEC, né, no âmbito internacional, e a ideia aqui hoje é apresentar a minha experiência de que fazer o bem faz bem. E antes de começarmos, eu coloco aqui uma reflexão de motivação. Carol, se você puder passar, por gentileza, o slide. Vou ler aqui para vocês. O indivíduo não consegue ter sucesso e prosperidade em sociedades falidas. Seja um indivíduo, seja uma empresa. Você pode estar super bem, mas se o seu entorno não está bem, nada vai bem. E investir em fazer o bem para o bem é o pilar de suporte de qualquer sociedade de sucesso. E cada um de nós somos parceiros vitais em sociedades prósperas. Então, aqui a motivação aplique a sua disponibilidade, criatividade, compaixão, amor incondicional, como falou o Daniel, para contribuir com esse futuro transformador que está ao nosso alcance e ao alcance de todos. E lembre que toda e qualquer energia empenhada transforma. A gente não precisa mover montanhas, mas às vezes mover num grãozinho de arroz, a gente já faz uma diferença imensa. Então, eu vou apresentar aqui para vocês essa reflexão, contextualizando, assim como o Daniel fez com a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa reflexão é tão verdadeira que em 2015, líderes de governos, estados, de mais de 190 países reunidos na Organização das Nações Unidas, fizeram um apelo à ação global e concordaram nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que seria uma política pública universal, que foi mais uma atualização dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que foi lançado lá nos anos 2000.
E esses objetivos tão ambiciosos e tão interconectados abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por milhares e milhares de pessoas, seja no Brasil e no mundo. Eu apresento aqui para vocês um panorama desses objetivos, do status como está o alcance desse objetivo de desenvolvimento sustentável hoje, no Brasil e Angola, e o tamanho do desafio que temos à frente. E essa responsabilidade não está só nos estados ou nas empresas. Notem aqui que os objetivos envolvem temáticas diversificadas, como segurança alimentar, erradicação da pobreza, saúde, agricultura, educação, igualdade de gênero, crescimento econômico inclusivo, e além desses, busca fortalecer também a paz universal e reconhece que a erradicação da pobreza é um dos maiores desafios da nossa humanidade. Cadê? Passou? Passou. Então, mas qual a conexão dessas metas da ONU com as nossas ações individuais ou mesmo empresariais? Venho aqui fazer esse link de que uma ação empresarial se desdobrou em uma ação individual minha, transformadora. Como todos nós sabemos, a construtora sempre buscou reforçar a importância dos programas sociais no ambiente em que ela atua. Se a gente tivesse que pôr uma data, colocaríamos a data aí da Fundação Odebrecht, que foi lançada em 1965, com ações sociais nos nossos canteiros de obra, né? E a gente sabe que o setor empresarial possui capacidade de investimento e espírito inovador, assim como contribui fortemente para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E assim como as empresas, nós individualmente também. Cada um tem o seu potencial dentro da sua medida. Eu vou apresentar aqui a iniciativa que foi empresarial e que depois se tornou um voluntariado pessoal. Esse é o caso do bem-sucedido, assim gosto de dizer, do Programa de Desenvolvimento Comunitário Tuiula Lumunga. Começou a ser executado pela OEC em 2013, em parceria com a comunidade da Anha do Norte, no interior de Angola, em Lobito, em Benguela. É uma região costeira. O programa ele foi pensado em consonância com as vocações regionais e tradicionais da comunidade para a comunidade. Não foi um top-down da empresa de vamos fazer um programa de desenvolvimento comunitário. Foi uma consulta comunitária de engajamento comunitário, que hoje contribui com o desenvolvimento sustentável por meio da mudança positiva da qualidade de vida e ampliação das oportunidades de inserção produtiva e fortalecimento da governança local. Sempre focado na perspectiva de autossustentação. O programa foi orientado, claro, pelas ações prioritárias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e evidencia hoje, claramente, mesmo depois da empresa já não estar atuando na região, ações de desenvolvimento econômico, social, responsabilidade ambiental, participação política e valorização da cultura, fortalecendo os laços comunitários e tornando os membros da comunidade responsáveis pela sua própria transformação. Pode passar o slide, Carol, por gentileza? Eu vou mostrar aqui uma sequência de fotos sobre as ações que foram feitas pela empresa e depois vou comentar qual é o papel da Flávia hoje, após 5 anos que a empresa não está nessa região. O programa ele foi focado nas ações de emprego e renda e desenvolvimento social, uma associação que foi estruturada, formada, homologada, publicada no Diário da República, certificada e que abrange 1.200 famílias beneficiadas, uma comunidade em torno de 5.000 habitantes, aproximadamente. E a comunidade hoje é responsável por uma fábrica de sabão, 2 unidades de processamento de fubá e um programa de agricultura familiar, proporcionando incremento de renda para as pessoas que ali vivem, melhoria da segurança alimentar, que é fundamental, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e resultando na geração de recursos para os programas de saúde, alfabetização, cidadania e resgate à cultura. Em cada uma dessas imagens que eu estou passando aqui, que a minha colega Carol está passando, na verdade, vocês podem ver que cada uma das ações que foram executadas e que seguem sendo executadas tem a ver com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí a gente pensa, às vezes, poxa, mas tem que ter muito dinheiro, tem que ser uma coisa muito grande para a gente poder impactar os 17 objetivos.
Mas muitas das nossas ações não precisam fazer todos. Quando você impacta um, é o que a gente chama de efeito cumulativo. Você proporciona uma cadeia de outros desenvolvimentos tangíveis e intangíveis que muitas vezes são imensuráveis, que nem a gente consegue prever. Então, você ter acesso, nesse caso aqui da foto, a um registro civil, você tem o direito à sua cidadania. Você ter acesso a uma alimentação de qualidade, você vai desempenhar melhor, você vai estar bem mais nutrido, ainda mais em Angola, um país onde grande parte das crianças falecem antes dos 5 anos de idade. Você ter acesso à educação, você vai ter um futuro melhor. E essa foi a realidade de um programa que foi apoiado e aportado inicialmente pela construtora, e que depois a comunidade conseguiu andar seguindo com esse programa comunitário sozinha, vamos assim dizer. Obviamente, antes não existia uma associação. E pode passar o slide? E aí, o que acontece hoje? Qual que é o papel da Flávia? Depois que a obra acabou, e obras de construção duram muito pouco tempo, geralmente 2, 3 anos, a depender do empreendimento, fica um vazio, como se fosse uma síndrome do ninho vazio, seja para a comunidade, que foi apoiada por aquele projeto, seja pelas pessoas que aportaram tanta energia e recursos no projeto. Então, esse foi o meu caso. Eu falei, eu mudei de cidade, mas não mudei de propósito. Então, residi em outra cidade, com 500 quilômetros de distância, e percebi que eu ainda tinha muito o que aportar em parcerias estratégicas. Então, depois desse período, a gente conseguiu construir outras parcerias para que o programa seguisse alavancando outras oportunidades. Estruturamos uma parceria com a comunidade europeia para questões de cidadania e educação. Aqui é uma foto de janeiro de 2020, fevereiro de 2020, na verdade, quando estávamos estruturando um programa com a JAICA, a Agência de Cooperação Técnica Japonesa, também para a agricultura familiar. E seguimos fortes e atuantes aí. Então, esse é o meu papel hoje, de aconselhamento na comunidade, de empoderamento, de consulta e de poder ajudar. Essa é a nossa função aqui hoje. E esse trabalho todo levou a 2 ações que ocorreram. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe por quê. E eu queria compartilhar com vocês aqui 2 casos que foram, assim, apoio pontuais, que são transformadores e que perduram até hoje também. Um dos casos é da iniciativa Amor Sem Dimensões. E, na verdade, para mim, poderia chamar até Amor Sem Fronteiras. É um caso de microcefalia. No Brasil é muito comum, né? Teve um surto de Zika vírus em 2015, e uma pesquisadora do interior da Paraíba, de Campina Grande, a doutora Adriana Mello, descobriu a correlação do mosquito com o Zika vírus e a microcefalia. E um dia, em 2018, uma família, que é essa Suzana e a Miriam, viram um vídeo no YouTube dessa pesquisadora e uns exercícios que estavam fazendo. Mandaram um e-mail para o centro de pesquisa e uma ligação chegou para mim. Uma amiga de uma amiga de uma amiga sabia que eu ainda estava em Angola e queria um apoio logístico para trazer uma criança de Angola para Campina Grande para poder fazer um tratamento de microcefalia. A primeiro passo eu falei, bem, tirar o passaporte é o primeiro passo e vamos fazer isso bem. E aí resultou que um trem, um passaporte, virou uma conexão para Angola com Campina Grande, uma parceria de apoio à microcefalia, que hoje resulta em um programa estruturado de ação em Angola, de mães que antes não conheciam os impactos da microcefalia nas suas crianças, tem um apoio terapeuta de terapia ocupacional, que hoje está online, para poder fazer o tratamento nas suas crianças. Então, aqui é a chegada da Suzana no Brasil, ficou quase 9 meses, apoiado pelos institutos de pesquisa do Amor Sem Dimensões, e depois retornou para Angola com novos planos. E os novos planos resultaram agora em 2020. Pode passar, Carol, por gentileza? Aqui, a equipe do IPESC, em Angola, executando as ações com o governo angolano e a área de saúde. Eu fiquei muito agradecida por ter feito uma ponte que era um avião e que hoje virou uma conexão
de cooperação Sul-Sul. E o outro caso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também, que foi em decorrência da minha estada no ambiente Angola, são duas histórias de que a educação transforma. Esse é o Henrique Pequenino, trabalhou comigo durante 3, 4 anos na obra, e sempre a gente passava perto de uma escola, um Instituto Politécnico Médio. E eu falei, Henrique, por que você não vai estudar aí? E ele falou, acho que eu não passo no teste de admissão e já estou muito velho para poder estudar. E eu falei, vamos lá, a gente estuda para essa prova de admissão. Estudamos juntos, depois do expediente, passamos no vestibular, no teste de admissão, e 4 anos depois temos um técnico mecânico formado. E o estudar para o vestibular foi o fundamental e o transformador, que levou 1h30, 2h30 do meu dia e pôde dar a esperança da pessoa ingressar no Instituto Médio. E aí outra história que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, sem tomar muito tempo, é a história do Nathaniel Kaleng, que participou de um programa de uma fundação que eu apoiava, que chama Fundação Cucula. E depois de 2016, a crise veio em Angola pelo petróleo, e a fundação saiu do ambiente onde a gente estava, e esse rapaz prestou um vestibular para uma universidade pública, para um curso de contabilidade e auditoria. Mesmo assim, tinha que pagar as propinas, o ônibus para a escola, etc. e tal, e tinha uma certa dificuldade, assim como muitos dos nossos jovens no Brasil. E eu falei, vamos pedir uma bolsa para a fundação que trabalhava aqui. Quem sabe? Vai que dá certo. Você já passou no vestibular que era o mais difícil, a bolsa a gente corre atrás. E escrevemos uma carta bem fundamentada, com o racional da bolsa, porque essa fundação paga bolsas para alunos estrangeiros, e a gente falou que aquela bolsa faria uma diferença muito grande também na vida de um jovem. E conseguimos a aprovação da bolsa, foi o primeiro da família a cursar a universidade, aqui eu compartilho a nossa carta, e a foto da família comemorando que a bolsa saiu, já estava no 2º ano da bolsa, e esse ano, em julho, apesar de toda a pandemia, de tudo que aconteceu, recebeu o diploma, resultado galgado, e mais um contador e auditor formado. Então, essas são ações transformadoras, que com seu apoio individual, você consegue dar aquele empurrão que a pessoa precisa, ou aquele apoio de acolhimento que cada um de nós precisamos, né? Muitas vezes a gente recebe isso da nossa família, mas tem gente que precisa de um outro apoio externo. Então, a minha motivação aqui para vocês é se voluntariem, se engajem, faça o bem pelo bem, porque, como disse o filho do Daniel, transforma, e transforma a gente para o bem. Aqui estão os contatos das fundações que eu pude apoiar em Angola e sigo apoiando, mesmo remotamente, que agora estou no Brasil desde dezembro do ano passado. E os meus contatos aqui também da OEC. Caso tenham qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada pela oportunidade. Camila está no mudo. Eu acho que eu estava no mudo. Pronto, obrigada por avisar, Daniel. Bom, é muito difícil não se emocionar com todas as histórias. Agradeço a Flávia, agradeço o Daniel, agradeço a Beatriz por compartilharem. Já recebemos alguns comentários, né, parabenizando, achando muito legal conhecer todas essas histórias, que é muito inspirador. A Marcele Lourdes, ela comentou, Loures, que lindas histórias, pura inspiração e amor. Fiquei muito emocionada ouvindo o Daniel. Como mãe, sei que mudou para sempre a história dessas crianças. Parabéns. E, Daniel, a primeira pergunta, inclusive, eu queria fazer para você, que é qual é o maior aprendizado para a sua família? E a pessoa parabenizou também. Então, vou passar aqui para que você possa responder essa primeira pergunta. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o maior aprendizado que a gente teve é, de fato, a prática do amor incondicional, porque você sabe que você vai estar se doando por completo e não tem como não se emocionar, né, e se envolver emocionalmente com as crianças que a gente acolhe. O vínculo, ele é formado, o vínculo faz parte do trabalho, a gente precisa se vincular para poder dar amor,
dar cuidado, dar segurança, e a gente depois precisa se despedir, né, daquela criança. Então, a gente ama de forma incondicional. Eu acho que esse é o grande aprendizado, né? E a gente cresce muito no luto, porque a gente passa por um luto. Faz parte, inclusive, da técnica do serviço de acolhimento, que a gente não emenda um acolhimento depois do outro. A gente se fragiliza na despedida, né, sabendo que fez o bem, sabendo que a gente deixou naquela criança um registro que ela vai levar para a vida inteira. A criança não perde quando ela fica um tempo numa família acolhedora, ela ganha muito. O registro está ali do amor, do cuidado, ela leva isso com ela a vida inteira. Mas a gente, para fazer isso, tem que amar de forma incondicional. Então, acho que esse foi o grande aprendizado que não só eu e a Flávia passamos, né, porque a gente já tem filho, então a gente sabe que amar incondicionalmente, a gente já pratica isso com os nossos pais, com os nossos filhos, mas os nossos filhos, né, que estão aí no começo da vida, eles também aprenderam a fazer isso nessas experiências. Então, acho que esse é um grande aprendizado. Eu acho que, assim, na fumaça do tiro, é o que eu diria que ficou para a gente. Obrigado pela pergunta. Perfeito, Daniel, obrigado também aí pela resposta. E a próxima pergunta vai para a Flávia. Vou fazer aqui primeiro a pergunta, né, e depois eu passo para Flávia responder. Bom, a pandemia, né, colocou em evidência aí muito a questão do voluntariado que pode ser online. Né, e no seu caso, né, que a distância já obrigava a situação a ser feita também de forma remota. Como foi para você a diferença de se voluntariar estando lá, né, e estando aqui no Brasil? Né, como você lida com essa questão do voluntariado online e também o físico? Há diferenças, enfim, acredito que seja mais nesse sentido a pergunta. Vou passar aqui para você. Obrigada, Camila. Realmente, é uma pergunta bem interessante aqui da gente ver. Eu acho que o apoio presencial ou remoto, ele não que ele tenha o mesmo resultado, né? Mas ele é interessante e gratificante da mesma maneira, né? Hoje, ações que eventualmente ficariam mais remotas e online tomou uma velocidade muito rápida para que isso transformasse. Um exemplo claro é que eu estou trabalhando de casa há mais de, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos. E meu trabalho não piorou, melhorou, né? Não foi prejudicado o meu trabalho em relação a isso. E eu consigo fazer essa analogia com o voluntariado também. É claro que é muito melhor você pegar um carro, ou um ônibus, ou um avião e estar lá presente, pensando, desenhando as ideias, estruturando, fazendo as dinâmicas, do que simplesmente pegar um telefone e ficar horas e horas no WhatsApp conversando. E muitas vezes, pela dificuldade do ambiente, de chamadas, de dados, de internet, nem sempre é tão possível. Mas, ao mesmo tempo, é transformador. E o exemplo mais claro, com a Associação Tuiula Lumumba, que significa Juntos Venceremos, é muito bom, porque o programa já está estruturado, então são diálogos, consultas, vamos fazer isso, vamos avançar desse jeito, o que a gente pode fazer para melhorar, são fáceis. Mas o que foi mais transformador para mim foi a iniciativa da microcefalia, que mesmo com todas as restrições de não estar presentemente com as mães, fazendo os exercícios, o IPESC teve a ideia de vamos criar um grupo do WhatsApp, temos chamadas 3 vezes por semana com as mães, mandamos um modem para cada casa de cada mãe para botar a internet, pagamos o saldo, o crédito da internet mensal para que elas tenham acesso e fiquem online fazendo os vídeos com as terapeutas ocupacionais que hoje estão em Campina Grande, impossibilitadas de ir. E a diferença é tão grande quando você olha uma criança de microcefalia sem o estímulo e com o estímulo, que a criança já abre o olho, já tem uma resposta, já fica um pouco mais ereta, que antes eu achava que talvez não funcionasse tão bem. Mas o empenho da mãe é tão grande em fazer essa diferença que pode ser um vídeo online ou um vídeo no YouTube, que você dando a mínima condição para que aquilo ali aconteça, faz a diferença. Então, o voluntariado online, ele é uma coisa que funciona também.
né? O apadrinhamento online, muitas vezes a pessoa precisa de um conselho, alguém que escute. E hoje a própria ONU tem um programa de voluntariado online, né? Do UN Volunteer, você consegue se cadastrar e ajudar alguém que precisa fazer uma apresentação, alguém que precisa fazer uma tradução, alguém que precisa fazer um texto, alguém que precisa ensaiar para uma defesa de tese. São tantos voluntariados que você consegue fazer online hoje em dia, que a presença física, ela torna hoje, não irrelevante, mas não tão primordial como antes, né? É como se você pudesse estar onipresente, né, em qualquer hora do dia, vamos assim dizer. Perfeito, Flávia. Eu acho que a pandemia nos trouxe, né, esse aprendizado aí também de, né, mexer nessas inúmeras plataformas e como a gente conseguiu não só o nosso trabalho adequar, né, como é possível, você é a prova viva disso, né, e esse seu relato de que é possível também fazer um trabalho voluntário, né, participar de alguma ação. Não é um impeditivo, né? Muito pelo contrário, né? De forma online a gente também consegue aí fazer muita coisa. Muito legal essa pergunta e sua resposta também. Bom, a gente teve mais uma pergunta para a Beatriz e uma pergunta para o Daniel também. Eu vou fazer logo para a Beatriz, depois eu passo para o Daniel, até porque a gente está com o tempinho um pouco curto, mas acho que a gente ainda consegue responder essas questões. Bom, a pergunta para a Beatriz é em relação a gente falou aqui muito sobre acolhimento familiar, ações grandes, né, assim, de voluntariado, de formas práticas, né, de como ajudar a construir um mundo melhor. Mas enquanto não podemos realizar ações como essa, assim, se há outras formas de apoiar as causas nas quais acreditamos. Então, qual é a importância da doação nesse sentido? Acho que ela quer saber mesmo da doação, pode ser em dinheiro, pode ser de tempo, acho que aí você melhor para responder. Vou passar aqui a palavra. Só um momento. Eu acho que a gente já teve aí alguns exemplos, né? Como a própria Flávia acabou de falar, da questão do remoto. Eu acho que é uma forma da gente ajudar, é uma forma da gente poder doar também, e encaixando de acordo com o que é permitido para a gente naquele momento da nossa vida. Eu já tive outros momentos em que eu conseguia fazer outras ações, me doando mais enquanto meu tempo, pessoa. Já trabalhei já ronda noturna na minha época de escola, saía de noite para poder fazer entregas, né, na rua para aquelas pessoas que não têm casa, agasalho, às vezes arrecadar também coisas, ser aquele ponto focal de arrecadar coisas no seu bairro, no seu condomínio, na sua casa, uma outra forma também. Às vezes encontrar uma instituição que você sabe que é séria, que vai estar fazendo naquele momento aquilo que você não vai poder fazer, né? E tá doando dinheiro também. E encontrar o que faz bem para você, encontrar a sua causa, a forma como para você é importante. Entender que, acho que Flávia trouxe uma frase aí que me marcou muito, que toda energia transforma. Eu acho que toda energia positiva é justamente isso. A gente consegue ter mais força, a gente consegue trazer aí o exemplo, a gente tem histórias belíssimas, todas elas tocam bastante. E aí, eu acho que a questão aí de achar uma instituição séria, uma instituição que a gente sabe também que vai estar fazendo, vai estar nos apoiando, eu realmente levo a marca aí do Tributo ao Futuro, não porque estou hoje na fundação, não porque, sabe assim, mas porque eu conheço, porque garanto ali que aqueles jovens vão ter suas vidas transformadas. É uma forma de eu poder também estar contribuindo de alguma maneira, quando eu não consigo estar fazendo aqui mais próximo, mas eu consigo estar fazendo no Baixo Sul da Bahia, numa região de vulnerabilidade, com aqueles jovens que vão estar ali estudando, semelhante até um pouco com a ação de Flávia em Angola, né? A questão do sabão ali, a questão da agricultura familiar, das pessoas estarem vivendo daquilo. Então, convido todos a conhecer no nosso site, tem a campanha do Tributo Futuro, ela está aberta, ela está agora acontecendo. Então, é muito importante e é muito gratificante mesmo. Eu acho que a gente fica muito feliz com tudo. Eu realmente gosto muito.
Obrigada, Beatriz. Reforço aí o pedido, né, para que todos acessem o site, né, vejam, a gente está com uma campanha muito forte esse ano mesmo, que estamos unidos, né, pela educação desses jovens, desses adolescentes. E realmente eu estou na fundação há 7 anos e acompanho também esses adolescentes, esses jovens, e consigo ver na prática como esse apoio transforma a vida desses adolescentes. Bom, e agora eu vou passar para a última pergunta, também por conta do tempo, para o Daniel. Daniel, primeiro, parabenizou, né? Falou parabéns a todos pelo engajamento nos projetos apresentados, né? Foi um parabéns aí para todo mundo. E perguntou: é possível manter contato com a criança passado o período do acolhimento? Vou passar aqui para você responder. Obrigado pela pergunta. Já que a gente está no final, né, eu queria também aproveitar para parabenizar a Bia, a Flávia pelas histórias. Nossa, Flávia, como é que você consegue tempo aí para atuar em tantas frentes, né, ao mesmo tempo? Parabéns. E em relação à pergunta, isso depende muito. Na formação, a gente aprende a não criar essa expectativa de manter um vínculo com a criança acolhida. Mas não tem uma fórmula exata para isso. Depende muito, em primeiro lugar, do desejo da família definitiva dessa criança, seja a família biológica, seja a família substituta, a família adotiva. Pode ser que essa família não queira que a família acolhedora mantenha o contato. Então, em primeiro lugar, depende disso. Em segundo lugar, também depende da família acolhedora. Ela pode não querer manter o contato, porque isso pode também não ser do seu desejo. Eu aqui, no caso específico da nossa família, a gente já teve 2 acolhimentos, como eu comentei. O do bebê que retornou para a mãe biológica, a gente mesmo sentiu que não era bom manter o vínculo, não era bom manter o contato, porque a nossa presença trazia para aquela mãe a memória do momento em que ela estava fragilizada, que ela entregou o seu filho para o Estado. Então, isso não fazia bem para ela, apesar dela ser muito agradecida pelo tempo que o filho dela passou conosco. A gente não fazia bem estar perto, então a gente mesmo decidiu não manter o vínculo. No caso da menina que esteve conosco, a história é um pouco diferente, a gente tem esse desejo, mas o caso dela ainda não está totalmente definido, e a gente vai esperar para ver, sem criar expectativa, né? Porque, como dizem, a mãe da frustração é a expectativa. Então, a gente não quer sofrer caso a gente não possa manter o vínculo, mas a gente está aberto a fazê-lo. Não há uma regra, né? Na formação, a gente, inclusive, é ensinado a não ter o vínculo, que seria tecnicamente o mais recomendável. Queria também aproveitar, desculpe, Camila, eu sei que a gente está no tempo estourado, mas dizer que a nossa família, ela decidiu aí por essa causa do apoio à criança e do adolescente, e acho que talvez, assim, no meu íntimo, ali no subconsciente, o próprio conhecimento do trabalho que a Fundação faz tem um pouco a ver com esse processo de decisão. Eu tive a oportunidade de visitar a região do Baixo Sul, de conhecer as casas familiares, de estar com os jovens que participam desse projeto incrível, né, que traz um resultado transformador naquelas comunidades, né, que são inseridas num contexto dos menores índices humanos do Brasil, os menores IDHs do Brasil. E aquele trabalho que a Fundação faz em adolescentes, né, de formá-los tecnicamente, de aumentar a sua autoestima, de semear neles um espírito de liderança empreendedor, é algo incrível. E a gente vê a transformação acontecer, a gente vê o impacto acontecer. É por isso que a gente aqui também em casa contribui todo ano para o tributo.
E aí, quando eu vejo a fundação dizer que é uma doação, eu falo, gente, mas não está saindo dinheiro do bolso, né? A gente está destinando um recurso que iria para o pagamento de imposto, para ser usado naturalmente para outras causas pelo governo, a gente está podendo destinar para um projeto que a gente sabe que está sendo acompanhado pela fundação, né, que os recursos serão aplicados de forma séria, né, de que os resultados virão, e para uma causa que é uma causa muito nobre. Então, a gente faz isso com muito prazer, e talvez até esse meu convívio com a fundação tenha, no subconsciente, estimulado também que a nossa família trabalhe com jovens e adolescentes como uma causa de voluntariado. Que bom ouvir isso, Daniel. Daniel, inclusive, é membro do comitê de campanha do Tributo Futuro, é um líder muito engajado, e muito bom ouvir realmente que, de alguma forma, né, esse exemplo, né, desses projetos inspiraram também a sua família, você e sua família. Isso é muito legal. Bom, vamos aqui encerrando, infelizmente, encerrando, né? Que pena que não dá para a gente ter aí muito mais tempo, mas acho que foi realmente foi incrível ouvir todas as histórias. Difícil, inclusive, não se emocionar com todas essas histórias. E eu queria deixar, então, rapidinho a palavra, né, para cada um de cada um dos convidados, né, para que eles possam se despedir também. E dizer que essa é a primeira edição do Diálogos de Impacto, mas queremos ter muitas outras edições, né? A gente está estruturando aí, né, para ter temas sempre de impacto, né? Temas voltados para o desenvolvimento sustentável. Então a gente quer agregar aí convidados do grupo, convidados externos e contar muito com a participação de todos vocês. Agradeço cada um que pôde ficar até aqui. Também, né, a participação de vocês aí foi fundamental para o sucesso aqui do evento. E vou passar agora, então, a palavra para que Beatriz possa dizer aí as suas palavras finais. Está no mudo, Bia. Obrigada, Daniel. Eu e esse mudo. Eu queria agradecer a todos que estão aí, né, nos escutando, e agradecer também a Daniel, a Flávia, por compartilharem. Realmente é muito bacana escutar histórias tão assim, diferentes, né, e tão motivadoras, que deixam a gente também com vontade de estar fazendo mais. Na campanha de sensibilização, a gente teve várias outras histórias também que foram lindíssimas, a gente não tinha como trazer todas aqui. Mas a gente sabe que pelo grupo aí, somos muitos no Grupo Novo Honor e temos muitas histórias para poder contar. Então vamos juntos para a gente poder transformar e ter esse futuro aí melhor e mais sustentável para todos. Obrigada, gente. Obrigada, viu, Mila? Obrigada, Bia. Vou passar agora a palavra para a Flávia também falar aqui um pouquinho suas últimas palavras aqui no evento. Uma vez mais, agradeço à Fundação Odebrecht pela atenção, pela lembrança, pelo convite e pela confiança em deixar eu poder compartilhar essas histórias. Na campanha do início do ano, eu vi muitas outras histórias e aí você se emociona muito com cada ação, né? Eu queria dizer que uma ação que tem aqui próximo da minha casa, que é perto de um jardim, um parque, chama DV na Trilha, que é você fazer um passeio de bicicleta com um deficiente visual atrás na sua garupa. E esse programa me impactou tão emocionalmente, porque minha mãe era deficiente visual antes de falecer, e a gente sempre buscava ações assim, né? E uma das lembranças que eu tive aqui agora, quando você falou do atendimento remoto, é que tem um aplicativo, que a minha mãe sempre me ligava, Flávia, que cor que é isso? Qual que é o remédio? Que remédio é esse? Não sei o quê, porque ela teve um glaucoma. E eu falava, mãe, esse é o remédio tal. Aí a gente fazia uma marquinha, né, para ela poder perceber, essa é a roupa azul, essa é a roupa amarela. E aí lançaram um aplicativo que chama Be My Eyes, Seja os Meus Olhos. Você se cadastra, recebe uma ligação como se fosse um WhatsApp,
Do outro lado, tem uma pessoa que é deficiente visual e fala, olha, liga a câmera, porque hoje com esses aparelhos tudo é atendidos por voz, você consegue fazer tudo, né? E aí você é o olho da pessoa. Isso é uma ideia tão incrível que quando me vieram com um convite aqui para o DV na Trilha, eu falei, nossa, fantástico, porque eu vou be my legs and my eyes, né? E é um passeio, uma sensação maravilhosa de uma pessoa que é deficiente visual poder andar de bicicleta, sentir o vento, sentir o ar, sentir as curvas, sentir aquela emoção. E eu estou aqui inscrita para isso assim que a pandemia der uma abrandada e a gente puder participar. Então, mais uma vez, eu agradeço à Fundação. Vocês se inspirem com essas ideias, vocês que participaram desse diálogo, fiquem ligados nos próximos diálogos. Nós somos muitos no grupo, como disse a Beatriz, e todos nós temos histórias inspiradoras. Somos pessoas inspiradoras e temos histórias inspiradoras. Você pode achar que você está movendo um grãozinho de areia, mas aquele grãozinho de areia pode ser uma pérola também. Então, boa tarde a todos. Obrigada uma vez mais pela oportunidade. Perfeito, Flávia. Muito obrigada também, viu, por as suas histórias incríveis e por tudo que você trouxe, né? Inclusive, várias ideias aí, várias formas, né, de apoiar, e realmente um grãozinho ali que a gente já consegue ajudar. É muita coisa para muita gente. E vou encerrar então agora com o Daniel. Vou pedir que o Daniel faça também aqui as suas últimas palavras. Vou colocá-lo agora. Bom, gente, acho que eu já falei muito, eu até achei que já tinha me despedido lá na minha última resposta. Queria mandar um beijo para todos, dizer que fiquem com Deus, tá? E contem também as suas histórias, acho que o espaço da Fundação ele continua aberto. E é muito legal a gente poder conhecer, né, o voluntariado dos nossos integrantes, o exercício da cidadania que fazemos, inspirados também naquilo que a empresa faz. A gente sabe o compromisso da empresa com as suas comunidades, né? A gente viu através do exemplo da Flávia, né, de que muito do voluntariado dela tem a ver também com a sementinha que foi plantada, né, como integrante do grupo em projetos apoiados pela OEC em Angola. É muito legal a gente poder trabalhar num grupo que foca no social, né, e que também inspira para que a gente também, do ponto de vista pessoal, possa nos complementarmos como cidadãos através do voluntariado. Então, fica aí meu agradecimento, tá? Meus parabéns para a Bia, para a Flávia e para todos vocês que estão nos assistindo, que também fazem o bem, né? E gostaríamos muito de conhecer também as suas histórias. Muito, muito legal. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Bom, agradecer a todo mundo que mandou também suas mensagens. Tivemos várias mensagens aqui no chat. Obrigada. Dizer também que colocamos, né, no chat as nossas redes sociais, então nos acompanhem. A gente coloca os resultados, né, do nosso programa social, muitos depoimentos, as histórias de vidas transformadas. Então, está tudo lá, né? Temos o LinkedIn, temos o Instagram, o Facebook. Então, a gente convida todo mundo que ainda não segue a gente, por favor, siga, assim como colocamos também o link da campanha de sensibilização que a Flávia também participou e que ela contou realmente que foram muitas histórias inspiradoras que a gente recebeu. Inclusive, se você quer contar também a sua história, a Fundação está aqui de portas abertas para receber essa história e poder compartilhar também com todos os integrantes. Deixo aqui novamente meu muito obrigada, né? E dizer aí um ótimo feriado para todo mundo e que o Diálogos de hoje tenha inspirado aí todos vocês, como certamente inspirou toda a Fundação. E em breve divulgaremos aí o assunto do próximo e contamos novamente com a participação de vocês. Um ótimo dia para todo mundo. Tchau, tchau.